Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal, Professor Nunes.jns. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Vamos então a algumas novidades aqui das notícias do Brasil, as notícias da política. Olha só, no 247, o Aras vê fatos novos em relatórios sigilosos sobre pandemia e ordena envio à PGR e STF. Bolsonaro e Pazuello serão incriminados. A BIM e GSI produziram mais de 1.000 relatórios que foram ignorados e ocultados por Bolsonaro, que apontavam para milhares de mortes e para o colapso da rede de saúde na pandemia. A pergunta que me surge é a seguinte: por que Aras não suspeitou, na época que o Bolsonaro era presidente, dessas inações dele diante da pandemia? Claro, ele estava protegendo o Bolsonaro. Bom, mas agora a coisa pode pesar mais para o Bolsonaro. Então, o Pazuello, que foi o pior ministro da Saúde, e foi um dos responsáveis, junto com o Bolsonaro, pela quantidade de mortes que teve na pandemia. Podia ter sido muito menos se eles tivessem feito as coisas de maneira correta. E qual seria a maneira correta? Bom, primeira coisa, se voltar para a ciência, né? Aceitar a ciência e não negar a ciência. Aí você tinha um presidente da República que é ainda contra o uso de máscara, contra vacinas, e tem um ministro da Saúde que não sabia nada de saúde, né? Que era o general Pazuello, e fez as lambanças que fez, né? Vamos então a essa notícia aqui, olha. Aras vê fatos novos, né? Em relatórios sigilosos sobre pandemia. Da sucursal 247 em Brasília. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou na manhã deste sábado que a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, enviem com urgência ao Ministério Público e ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, os relatórios sigilosos produzidos pelos dois órgãos de governo durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021, no período em que Jair Bolsonaro era presidente. Os relatórios divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo jornal Folha de São Paulo, que chegou a eles por meio da Lei de Acesso à Informação, revelam que Bolsonaro, assessores dele no Palácio do Planalto e o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, agiram sempre contra avisos e advertências da ABIN e do GSI quanto à determinação de políticas de distanciamento social, uso de equipamentos de segurança como máscaras e outros destinados a dificultar o contágio e a disseminação do vírus. Tais relatórios ainda demonstram que o colapso do sistema de saúde no Amazonas, por falta de oxigênio medicinal disponível para a população, podia ser antevisto desde os primeiros meses de 2020. Em novembro daquele ano, primeiro ano pandêmico, centenas, talvez 1 milhar de pessoas morreram no estado do Amazonas em razão da falta de oferta de oxigênio. Estes relatórios da ABIN e do GSI revelados pela Folha de São Paulo jamais tinham sido enviados ao MP ou à PGR no curso das investigações e ações que tinham sido feitas, disse Aras ao Brasil 247. Eles são o fato novo que determina, sim, a reavaliação de todos os casos. Na sexta-feira, a PGR fez um amplo trabalho de cotejamento das informações publicadas pelo jornal e as apurações dos atos de governo durante a Covid. Os relatórios da ABIN e do GSI, agora revelados, tinham sido escondidos dos procuradores. Além das diretrizes da saúde, Bolsonaro ignorou e escondeu relatórios de inteligência que previu caos no Brasil na pandemia. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes, do STF, já tinha determinado o desarquivamento de denúncia de leniência e prevaricação contra Bolsonaro, assessores e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que corria na Justiça Federal em Brasília. Daí o pedido de Aras para que os relatórios
sejam enviados também ao gabinete de Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes agiu com muita propriedade ao solicitar o desarquivamento daquelas ações, pois o arquivamento era impróprio, disse Aras neste sábado. Esses relatórios podem mudar o curso dos processos, concluiu. No Boa Noite 247 da última sexta-feira, o advogado criminalista Nélio Machado já antecipava essa necessidade de reação da Procuradoria-Geral da República ante os fatos novos que vieram à tona com os relatórios sigilosos do GSI e da ABIN. O que se conhece agora corrobora toda a indignação que tínhamos ao ver um presidente da República que não agia contra a pandemia por Covid-19. Ao contrário disso, disse Machado ao Boa Noite 247, a PGR tem de reabrir as investigações, cobrar. Bom, aí tem mais notícias sobre essa questão, não é? A reportagem da Folha de São Paulo revelou que entre março de 2020 e de 2021, agentes de inteligência ligados ao governo Bolsonaro produziram mais de 1.000 relatórios sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil. Esses relatórios, mantidos em sigilo, alertavam para o aumento dos casos e mortes no país, enquanto Bolsonaro ignorava medidas de combate à doença e distribuição de vacinas. Os documentos elaborados pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI, destacavam a importância do distanciamento social e da vacinação para controlar a doença, além de alertarem sobre o colapso da rede de saúde e funerária no país. Também desaconselhavam o uso da cloroquina, apresentando estudos que apontavam seus potenciais riscos. Os relatórios projetavam diferentes cenários do avanço da Covid-19 e os dados registrados durante a pandemia se aproximaram das estimativas feitas pela ABIN. Bolsonaro, por sua vez, contrariou as recomendações dos técnicos de saúde e dos agentes de inteligência, minimizando a gravidade da doença e promovendo aglomerações. É isso aí. E tem várias outras notícias. O fato é que houve uma falta de ação concreta por parte do governo federal. Na época, o presidente era o Jair Bolsonaro. Então, muitas coisas agora podem ser esclarecidas com esses novos fatos aí, com esses relatórios. É isso aí. Inscreva-se no nosso canal, professornunes.jns, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.